Que alegria começar mais um programa Som do Monte. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E vamos para mais um programa. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Um programa que vai alimentar a sua vida espiritual, onde conselhos de José Maria Escrivá, atualmente nós estamos meditando conselhos de José Maria Escrivá. Eu tenho certeza que muito vai ajudar você, muito vai ajudar a sua espiritualidade. Você já pode pegar o livro Forja, o livro vermelhinho de José Maria Escrivá. Lembrando que você que quer acompanhar, está aqui os 3 livros que o Frei usa. E a cada semana a gente usa um livro, Loja Mensageiros ou Loja Canção Nova, tá bom? Deus te abençoe. Gente, nós paramos na página 154, no parágrafo 466. Os inimigos de Deus e da sua igreja, manipulados pelo ódio imperecível de Satanás, mexem-se e organizam-se sem tréguas. A verdade é que a igreja tem inimigos. Nunca se esqueça disso, a igreja de Deus tem inimigos. E eles são manipulados pelo ódio. Você pode ver, tem muita gente que tem ódio da igreja. Manipulados pelo ódio. E esse ódio é movido por Satanás. Porque Satanás tem ódio da igreja. Eles mexem-se e eles se organizam. Com uma constância exemplar, preparam os seus quadros, mantêm escolas, dirigentes e agitadores, e com uma ação dissimulada, mas eficaz, propagam as suas ideias e levam aos lares e aos lugares de trabalho a sua semente destruidora de toda ideologia religiosa. A verdade é que o mal é organizado. A verdade é que o mal, ele penetra em todos os setores da sociedade. Nas escolas, nos lugares de trabalho, propagando ideias, propagando ideologias, e no mundo de hoje, isto está cheio. O que não devemos fazer nós, os cristãos, para servir o nosso Deus sempre com a verdade? O que José Maria Escrivá está nos questionando é o seguinte: por que o mal está tão organizado? Por que o mal é tão potente? E nós vamos ficar parados? Então nós cristãos, nós temos que acordar. Então nós vamos ficar assistindo a organização do mal penetrando em todas as escolas e nós não vamos fazer nada, penetrando em todas as faculdades e nós não vamos fazer nada, penetrando na cultura, penetrando nas redes sociais e nós não vamos fazer nada. Não, nós somos cristãos. Para que o mal cresça, basta que os bons não façam nada. Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ser sal da terra, nós temos que ser luz do mundo. Então, como cristão, eu tenho que penetrar também em todos os setores da sociedade. Então os cristãos precisam estar nas escolas, os cristãos precisam estar nas faculdades, os cristãos precisam estar na televisão, os cristãos precisam estar nas redes sociais, os cristãos precisam estar em todos os lugares. E só assim nós vamos atrapalhando o progresso da iniquidade. Aliás, abra sua Bíblia em Tessalonicenses, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 5 em diante. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Veja, a Bíblia fala de algo que detém o avanço do anticristo, o avanço do homem da iniquidade.
E eu me lembrei dessa palavra porque a evangelização é algo que detém o avanço do mal. Se nós não evangelizarmos, o mal cresce mais rápido. Se nós não evangelizarmos, as ideologias tomam conta. Então, precisamos evangelizar. A mesma coisa acontece na sua casa. Se você não trouxer a verdade de Deus para dentro da sua casa, para os seus filhos, para a sua família, as ideologias tomam conta. Onde não há palavra de Deus, onde não há verdade, a mentira toma conta, a ideologia toma conta. Então é preciso que façamos a nossa parte. 467. Não confundas a serenidade com a preguiça, com o desleixo, com o atraso nas decisões ou no estudo dos assuntos. A serenidade complementa-se sempre com a diligência, virtude necessária para considerar e resolver sem demora as questões pendentes. 468. Filho, onde está o Cristo que as almas buscam em ti? Na tua soberba? Nos teus desejos de impor-te aos outros? Nessas mesquinhezes de caráter que não queres vencer? Nessa catorrice? Está aí Cristo? Não. De acordo, deves ter personalidade, mas a tua personalidade tem de procurar a identificar-se com Cristo. Olha que bonito, né? A tua personalidade tem que se identificar com Cristo. Porque tem gente que fala assim, eu sou assim, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas veja, a nossa missão, a nossa meta é imitar Jesus. É ser outro Cristo. A nossa meta é Gálatas 2, Gálatas 2:20. Abra aí na sua Bíblia. A nossa meta é essa, Gálatas 2:20. O que está escrito aí? Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Ou seja, a nossa meta é ser outro Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, o teu caráter tem que estar moldado ao caráter de Cristo. Mas eu sou assim, então tem que mudar. Tem que mudar para ficar igual Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. (469) Proponho-te uma boa norma de conduta para viveres a fraternidade e o espírito de serviço, que quando faltares, os outros possam levar para a frente a tarefa que tens entre mãos. Pela experiência que generosamente lhe tenhas transmitido, sem te fazeres imprescindível. Olha que importante. Cuidado para você não fazer com que as pessoas se tornem dependentes de você. Sem mim, nada acontece. Isso é péssimo. Você não pode ser imprescindível. Não, se você não estiver, outro tem que seguir a obra. Outro tem que seguir aquela tarefa. Isso vale lá na sua paróquia, isso vale em qualquer lugar. Quando a gente faz algo onde só a gente pode fazer, então a gente vai centralizando tudo em nós. Isso não é bom. 470. Recai sobre ti, apesar das tuas paixões, a responsabilidade pela santidade, pela vida cristã e pela eficácia dos outros. Então veja bem, você tem a responsabilidade pela santidade. Sim, você tem a responsabilidade pela santidade porque você foi chamado para isso, você foi escolhido para isso. Efésios capítulo 1, versículo 4, nele fomos escolhidos antes da criação do mundo para sermos santos. Então há uma responsabilidade sobre você, você tem a responsabilidade de ser santo, eu tenho a responsabilidade de ser santo. Então a responsabilidade pela santidade, pela vida cristã e pela eficácia dos outros. Não és uma peça isolada,
Se paras, quantos podes deter ou prejudicar? Então, se o Frei Gilson parar, quantas pessoas eu vou prejudicar? Se o Frei Gilson parar, quantas pessoas eu vou prejudicar? Mas não é só eu, você também. Se você como mãe parar, você vai prejudicar os seus filhos, você vai prejudicar o seu marido, você vai prejudicar a sua família. Quando eu paro, quando eu desanimo, eu atrapalho, eu prejudico alguém, eu prejudico a obra de Deus. 471. Pensa na tua mãe, a Igreja Santa, e considera que se um membro se ressente, todo o corpo se ressente. O teu corpo necessita de cada um dos membros, mas cada um dos membros necessita do corpo inteiro. Aí, se a minha mão deixasse de cumprir o seu dever, ou se o coração deixasse de bater. Ai, se minha mão deixasse de cumprir o seu dever, ou se o coração deixasse de bater. O teu corpo necessita de cada um dos teus membros, mas cada um dos membros necessita do corpo inteiro. Interessante, né? Eu preciso de você, você vai precisar de mim, e todos nós precisamos uns dos outros. O coração precisa da mão, a mão precisa do coração, e assim por diante. 472. Viste-o claramente? Há tanta gente que não conhece, e, no entanto, Deus pôs os olhos em ti. Ele quer que sejas alicerce, ciliar, em que se apoia a vida da igreja. Medita nesta realidade e tirarás muitas consequências práticas para a tua conduta habitual. O alicerce, o ciliar, talvez sem brilhar, oculto, tem que ser sólido, sem fragilidades, tem que servir de base para a sustentação do edifício, senão fica isolado. 473. Uma vez que te sentes alicerce escolhido por Deus para corredimir, não te esqueças de que és miséria e miséria. A tua humildade te há de levar a colocar-te debaixo dos pés ao serviço de todos. Assim então os alicerces dos edifícios. Mas o alicerce deve ter fortaleza, que é virtude indispensável em que há de sustentar ou impulsionar os outros. Jesus diz-o com força, que nunca por falsa humildade eu deixe de praticar a virtude cardeal da fortaleza. Concede-me, meu Deus, que eu possa distinguir o ouro da escória. 474. Mãe nossa, esperança nossa, como estamos seguros, pegadinhos a ti, ainda que tudo cambaleie. Olha que pensamento tão bonito para Nossa Senhora, né? Mãe nossa, esperança nossa, como estamos seguros, pegadinhos a ti, ainda que tudo cambaleie. Então, ainda que tudo esteja desmoronando à nossa volta, mãe, como é bom estar contigo, como é bom estar juntinho a ti. Minha gente, o programa tá bom demais. Eu vou dar um breve intervalo e a gente já retorna, tá bom? Até daqui a pouco, se Deus quiser. Estamos de volta ao programa Som do Monte. É uma bênção estar com você, é uma alegria entrar na sua casa. Vamos continuar, estamos na página 158 e parágrafo 475. Parágrafo 475. Sentes a necessidade de converter-te? Ele te pede mais, e tu cada dia lhe dás menos. Saiba que Deus sempre pede para você mais. Deus sempre te pede mais. E às vezes nós estamos dando menos. Que pensamento interessante, né? Deus está pedindo mais, Deus está pedindo mais, e eu cada vez menos. Então cada vez eu rezo menos, cada vez eu medito menos, cada vez eu busco menos a santidade, sendo que deveria ser o contrário. Deus te pede sempre mais, mais amor, mais santidade, mais oração. 476.
realmente para cada um de nós, como para Lázaro, foi um sair cá para fora. Sai cá para fora, o que nos pôs em movimento. Que pena dão aqueles que ainda estão mortos e não conhecem o poder da misericórdia de Deus. Renova a tua alegria santa, porque diante do homem que se desintegra sem Cristo, ergue-se o homem que ressuscitou com ele. 477. Os afetos da terra, mesmo quando não são concupiscência suja e seca, envolvem geralmente algum egoísmo. Olha que interessante. Geralmente os afetos da terra envolvem egoísmo. Por isso, sem desprezares esses afetos que podem ser muito santos, retifica sempre a intenção. 478. Não procures que se compadeçam de ti muitas vezes. É sinal de orgulho ou de vaidade. Então, a pessoa que eu quero que tenham dó de mim, eu quero que se compadeçam de mim. Não procures que se compadeçam de ti, muitas vezes é sinal de orgulho ou de vaidade. Então, quando você fica querendo que a pessoa veja o teu sofrimento, veja a sua dor, veja o seu cansaço, veja que você está sofrendo muito, isso às vezes é orgulho. Você quer mostrar que você está sofrendo, você quer que as pessoas tenham compaixão por orgulho. Cuidado. 479. Quando falares das virtudes teologais, da fé, da esperança, do amor, pensa que mais do que para teorizar, são virtudes para viver. Então essas virtudes, fé, esperança e amor, não é para a gente achar bonitinho, mas é para a gente vivê-las. 480. Há alguma coisa na tua vida que não corresponda à tua condição de cristão e que leve a não quereres purificar-te? Tem alguma coisa na tua vida que não faz parte do cristão? Nós deveríamos fazer sempre essa pergunta. Há alguma coisa na minha vida que não se coaduna com o meu ser de cristão? Há alguma coisa na minha vida que não se coaduna com Cristo? Se tem, examina-te e muda. Então eu preciso me examinar. Eu preciso me examinar. O que na minha vida não está coerente? O que na minha vida precisa de mudança? Mude. 481. Observa a tua conduta com vagar. Verás que estás cheio de erros, que te prejudicam a ti e talvez também os que te rodeiam. Lembra-te, filho, de que não são menos importantes os micróbios do que as feras. E tu cultivas esses erros, esses desacertos, como se cultivam os micróbios no laboratório, com a tua falta de humildade, com a tua falta de oração, com a tua falta de cumprimento do dever, com a tua falta de conhecimento próprio, e depois esses focos infectam o ambiente. Sabe, esse negócio que você é só um pecadinho, isso aí está destruindo você, isso aí está destruindo a sua vida. Precisas de um bom exame de consciência diário, que te leve a propósitos concretos de melhora. Por sentires verdadeira dor das tuas faltas, das tuas omissões, dos teus pecados, então nós precisamos de um exame de consciência melhor, nós precisamos examinar os nossos pecados e precisamos fazer um ato de mudança real, de um ato de mudança concreto. Não podemos nos acostumar com os micróbios, os pecadinhos. Ah, mas não é uma fera, não é um animal grande, não é um pecado grande, mas é um pecadinho que vai ferindo você, porque pecado é pecado, ele é mau, ele vai ferindo você, ele vai machucando você, ele vai sujando você, ele vai manchando a sua alma. 482.
Deus onipotente, todo-poderoso, sapientíssimo, tinha que escolher a sua mãe. Tu que terias feito se tivesses tido de escolhê-la? Penso que tu e eu teríamos escolhido a que temos, cumulando-a de todas as graças. Foi isso que Deus fez. Portanto, depois da Santíssima Trindade vem Maria. Os teólogos estabelecem um raciocínio lógico para que esse cúmulo de graças, para essa impossibilidade de estar sujeita a Satanás, convinha. Deus podia fazê-lo, logo o fez. É a grande prova, a prova mais clara de que Deus rodeou a sua mãe de todos os privilégios desde o primeiro instante. E assim é, formosa e pura e limpa na alma e no corpo. Que pensamento lindo, né, de José Maria Escrivá, falando da Imaculada Conceição de Maria. Deus podendo escolher a sua mãe, ele escolheu sua mãe e a encheu de graças. E olha que bonito, depois da Santíssima Trindade, obviamente, a Virgem Maria. Ela foi escolhida por Deus, foi preparada por Deus, foi honrada por Deus. 483. Esperas a vitória, o fim do combate e não chega? E aí, você está esperando vitória e essa vitória não chega? Você está esperando o fim do combate e não chega? Dá graças ao Senhor como se já estivesses alcançado essa meta e oferece-lhe as tuas impaciências. A pessoa fiel cantará a alegria da vitória. 484. Há momentos em que, privado daquela união com o Senhor que te dava uma oração contínua, mesmo dormindo, parece que entras num braço de ferro com a vontade de Deus. Isso é fraqueza, bem o sabes. Ama a cruz, ama a falta de tantas coisas que todos julgam necessárias e os obstáculos para empreenderes ou continuares o caminho, e a tua própria pequenez e a tua miséria espiritual. Oferece com um querer eficaz as tuas coisas e as dos teus. Visto humanamente, isto não é pouco, com luzes sobrenaturais é nada. 485. Houve ocasiões em que alguém me disse: Padre, sinto-me cansado e frio. Quando rezo ou cumpro alguma norma de piedade, parece-me estar representando uma comédia. A esse amigo e a ti, se te encontras na mesma situação, respondo-vos: uma comédia? Um teatro? Grande coisa, meu filho, representa a comédia. O Senhor é o teu espectador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade Santíssima está-nos-á contemplando nesses momentos em que representamos a comédia. Atuar assim diante de Deus por amor, para agradar-lhe, quando se vive a contragosto, como é bonito, ser jogral de Deus. Que maravilhoso é esse recital feito por amor, com sacrifício sem nenhuma satisfação pessoal, para dar gosto ao nosso Senhor. E olha que bonito, né? José Maria Escrivá está falando uma coisa linda. Como é bonito quando você reza sem sentir nada. Porque se você reza sem sentir nada, então você não está querendo se agradar. Você só está querendo agradar a Deus. Deus, olha, eu não estou sentindo nada, eu estou cansado, mas eu estou aqui por causa de ti, porque eu te amo. Então, esse é um lindo ato de amor, né? Sem nenhuma satisfação pessoal, para dar gosto ao nosso Senhor. Isso sim é viver de amor. 486. Um coração que ame desordenadamente as coisas da terra está como que preso por uma corrente ou por um fiozinho sutil que o impede de voar para Deus. Esse pensamento, provavelmente ele tirou de São João da Cruz, que fala sobre isso. Mas olha que interessante. Um coração que ame desordenadamente. Você precisa amar, mas não desordenadamente. E o que é amar desordenado? É quando você ama alguma coisa mais do que a Deus. Isso está desordenado.
quando você prende o coração, quando você se apega a alguma coisa que não é Deus. Então, um coração que ame desordenadamente as coisas da terra está como que preso por uma corrente ou por um fiozinho sutil que o impede de voar para Deus. Então, é como se você fosse um passarinho e no seu pé, no pé do passarinho tem uma linha fina ou linha grossa, não importa, ele não voa. Então, o amor desordenado, o apego, nos impede de voar para Deus. Minha gente, o programa de hoje foi bom demais. É sempre uma alegria estar aqui com você, toda semana aqui com você, neste programa maravilhoso com os escritos de José Maria Escrivá. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e nós nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser. Pai, Filho, Espírito Santo.